Era fim de tarde em Maputo, daquela luz dourada que suaviza até o betão dos prédios mais antigos. No átrio envidraçado de um conhecido hotel no centro da cidade, o movimento era o habitual. Homens de fato a sair de reuniões, turistas com malas, funcionários a circular com bandejas. A primeira vista, nada desta ueva. Mas, para um jornalista atento sentado na esplanada exterior, um detalhe chamou a atenção. 2 viaturas, discretas mas reconhecíveis, chegaram a poucos minutos de intervalo, parando na mesma entrada lateral. Da primeira, desceu Venâncio Mondlane, sem comitiva visível, apenas com o assessor que ficou no carro, mexendo no telemóvel. Da segunda, alguns instantes depois, saiu Graça Machel, acompanhada por uma colaboradora da sua fundação. Ambos entraram pelo mesmo corredor, em direção à zona reservada do café do hotel, sem cumprimentos efusivos à vista de todos, mas com a naturalidade de quem sabe exatamente para onde ir e com quem se encontrar. Se está a acompanhar este conteúdo, deixe o seu like e diga-nos nos comentários de que cidade e país nos assiste e diga o que mais quer ver aqui no canal. A sua participação faz toda a diferença. No interior, numa área afastada das mesas principais, havia uma pequena sala envidraçada, habitualmente usada para encontros de trabalho discretos. Ali, uma mesa redonda já estava preparada com água, chá e alguns blocos de notas. Funcionários foram instruídos a não incomodar. Ao fundo, cortinas semicerradas impediam que qualquer curioso, da zona do átrio, visse mais do que silhuetas. A reunião começou com pontualidade. De um lado, uma mulher cuja biografia se confundia com a própria história de Moçambique, professora, ativista, antiga primeira-dama de 2 países, reconhecida internacionalmente pelo trabalho em educação e direitos das crianças. Do outro, um político em ascensão, cuja figura dividia o país entre os que o viam como oportunidade de renovação e os que o encaravam como ameaça à ordem estabelecida. O que se passou durante quase 2 horas naquela sala não teve registro em vídeo, nem declaração à porta, nem posts imediatos em redes sociais. Mas, segundo reconstruções posteriores, o fio da conversa girou, repetidamente, em torno de 3 eixos: educação, juventude e responsabilidade em tempos de polarização. Graça Machel, com décadas de experiência a lidar com governos, organizações internacionais e comunidades, teria colocado sobre a mesa números que preocupavam qualquer mente minimamente atenta: taxas de abandono escolar no ensino primário, crescimento da população jovem sem perspectivas de emprego, aumento da frustração em bairros urbanos onde os discursos políticos, de todos os lados, pareciam não chegar traduzidos em mudança concreta. Frisou que, independentemente de quem ocupasse a presidência, a próxima década seria decisiva para evitar que uma geração inteira se perdesse entre desencanto e violência. Venâncio, por sua vez, apresentou um esboço das suas ideias para um pacto nacional em torno da educação. Falou da necessidade de retirar a escola da lógica de guerra partidária, de criar um compromisso público assinado por governo, oposição e sociedade civil de não usar o sistema educativo como moeda de troca clientelista. Defendeu, ainda, que campanhas eleitorais deixassem de tratar jovens apenas como massa de manobra para comícios e passassem a envolvê-los em decisões sobre prioridades orçamentais, sobretudo nas áreas de formação técnica e profissional. O ponto mais sensível da conversa, do qual mais tarde se falaria nos corredores do poder, foi, no entanto, o da não-violência. Graça Machel teria insistido, com firmeza, que não aceitaria ver Moçambique deslizar para cenários de confronto nas ruas, como acontecerá em outros países da região. Pediu, ou, mais exatamente, exigiu, de Venâncio um compromisso claro de que não inflamaria manifestações para além do razoável, que condenaria publicamente qualquer acto de vandalismo cometido em seu nome, e que, em caso de contestação de resultados eleitorais, privilegiaria sempre vias institucionais. Segundo relatos, ele terá respondido com a mesma moeda, dizendo que esse apelo tinha de ser igualmente dirigido ao partido no poder, às forças de segurança e a todos os candidatos, e não apenas canalizado para a oposição. Ambos concordaram, então,
que seria desejável um apelo conjunto à calma e à participação cívica pacífica, assinado por figuras de diferentes espectros, antes do pico do período eleitoral. Quando a reunião terminou, já a noite caíra sobre Maputo. Saíram separados, com alguns minutos de intervalo, pela mesma porta lateral. Para quem estava atento no átrio, porém, não foi difícil juntar as peças. Duas figuras de tal peso não se cruzam num motel central por acaso. Em menos de meia hora, as primeiras mensagens começaram a surgir em grupos fechados de WhatsApp. Alguém viu Graça e Venâncio juntos no Indy? Confirma o encontro. O que transformou um encontro visto de longe numa tempestade política. Contudo, não foram as mensagens sobre o avistamento, mas sim o vazamento, horas depois, do conteúdo geral do que havia sido discutido. No início da madrugada, um excerto de um documento de trabalho começou a circular em formato de fotografia. Parecia ser parte de um rascunho de princípios para um compromisso público sobre educação e não violência, com anotações manuscritas à margem e iniciais que sugeriam ter passado por mãos de alguém ligado a organizações da sociedade civil. O texto, ainda em fase de esboço, mencionava explicitamente a ideia de um pacto suprapartidário para proteger o ano letivo e os serviços essenciais em períodos de tensão política. Falava de garantias mútuas de que escolas e hospitais não seriam palco de confrontos. Incluía a formulação preliminar de um apelo conjunto a ser lançado por figuras de referência moral, pedindo calma às bases de todos os partidos. Em poucas horas, o rascunho, em vez de ficar restrito a um círculo de técnicos, foi partilhado em blogs, páginas ligadas a ativistas até em colunas de opinião. Rapidamente se estabeleceu, na imaginação pública, linha direta entre aquele texto e a reunião vista, algumas horas antes, entre Graça Machel e Venâncio Mondlane. Mesmo sem confirmação oficial, a associação fez sentido para muitos. O estilo das preocupações, a ênfase em juventude e educação, a recusa da violência, batiam com o perfil público da viúva de Samora e com o discurso recente de Venâncio. As reações foram imediatas e variadas. Sectores mais conservadores da Frelimo leram o suposto pacto como risco de legitimação desnecessária de um opositor que, até então, podiam tentar pintar como radical. Alguns, em conversas privadas, admitiram desconforto com a ideia de ver alguém do peso simbólico de Graça aparecer no mesmo texto político que incluísse o nome de Venâncio, mesmo que o conteúdo fosse apenas um apelo à paz. Por outro lado, em segmentos urbanos de juventude, o vazamento foi recebido com alívio e esperança tímida. A ideia de que, nos bastidores, pelo menos algumas vozes com capacidade de influência estavam a tentar construir travões à escalada de conflito foi vista como sinal de maturidade rara. Comentava-se que, se naquele encontro tivesse negociado cargos ou apoios individuais, seria apenas mais do mesmo. Mas o facto de o suposto documento falar de escolas, aulas, violência e democracia, em vez de posições pessoais, dava-lhe outra qualidade. Do lado de Graça Machel, não houve declaração pública imediata confirmando ou negando. As fontes próximas limitavam-se a dizer que ela se encontrava regularmente com diferentes atores do país. Do lado de Venâncio, a postura foi semelhante. Reconheceu, numa resposta prévia a jornalistas, que considerava sempre enriquecedor ouvir figuras com experiência de Estado e de sociedade civil, mas desviou-se de detalhes, alegando respeito pela natureza reservada da conversa. Ainda assim, o assunto instalou-se. Analistas começaram a debater, em programas de rádio e televisão, a pertinência de um pacto pré-eleitoral de não violência e proteção do ano letivo. Alguns defendiam que era exatamente disso que o país precisava. Outros desconfiavam, argumentando que, sem mecanismos concretos de responsabilização, tudo poderia não passar de gesto simbólico. Se você gostou desse vídeo, subscreva-se, ative as notificações e partilhe este vídeo. Comente também. No fundo, porém, um facto permanecia: o simples reconhecimento de que duas figuras de universos distintos tinham partilhado uma mesa em Maputo, e que do encontro não saíra troca de acusações, mas sim tentativa de formular mínimos éticos comuns, já representava, para muitos, ruptura com o costume de diálogo apenas dentro de trincheiras ideológicas. E o vazamento,
cuidadosamente feito o fruto de ligeireza de alguém, apenas amplificou essa percepção, alimentando, ao mesmo tempo, esperanças, suspeitas e discussões. Tudo isso a partir de uma conversa que, em teoria, nunca deveria ter saído daquela sala envidraçada no coração da capital.